paz, irmãos, graças e paz. O canal Pequeno Cristo está de volta. Feliz Natal. Eu sei que o Natal foi ontem, mas eu desejo a todos um Feliz Natal, meio que atrasado, mas Deus abençoe a todos. Eu fico feliz de estar voltando aqui a gravar os vídeos. Eu tirei um pequeno recesso, pois também essa semana celebremos um Natal. Eu estava com a minha família e foi de grande proveito estar com a minha família e celebrar a Deus o Natal. Mas, irmãos, hoje a gente vai voltar para aquela série de 3 vídeos, onde o primeiro vídeo foi a nossa esperança e o segundo vídeo é o Evangelho da Esperança. Quando eu era criança, eu achava que Cristo era o sobrenome de Jesus, algo assim como Jesus da Silva ou Jesus Pereira. Quando era criança, quem nunca pensou, né, que Cristo era o sobrenome de Jesus? Mas assim, mais tarde eu aprendi que eu aprendi que Cristo, o significado de Cristo era ungido, né, em grego. Mas qual era o verdadeiro nome de Jesus? Como judeu que era, ele tinha um nome aramaico, né, que era derivado do próprio hebraico. Era a língua falada pelos judeus do século I da nossa era, né, que o nome dele era Yeshua, ou Yeshua. Yosef, que isso significa Josué, filho de José, né? Mas Jesus também era conhecido como Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, em razão à sua cidade de origem, né? Ao ter sido batizado no Rio Jordão, ele é reconhecido como mensageiro de Yahvé, que é o próprio Jesus, é o próprio Deus de Israel, que viria libertar o povo judeu da opressão romana. Yeshua, que significa Yahvé salva. Jesus, ele recebeu o epiteto de Mashiach, que significa Messias, que em hebraico quer dizer ungido. Como o Novo Testamento foi redigido no grego tardio chamado Koiné, o nome Yeshua Mashiach foi traduzido como Jesus, né, Christus, que literalmente significa Jesus ungido. Eu vou ler um pequeno texto que se encontra em Mateus capítulo 12, para a gente entender também que esse Jesus é o Jesus que traz o Evangelho da Esperança. Eu vou estar lendo aqui Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 32. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego, mudo, de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, dizia: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Beelzebul é uma referência ao Deus que tem no livro de 2 Reis, que significa Deus de moscas. Mas continuando aqui, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, não está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul,
por quem o expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, e se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Irmãos, por que eu li esse texto? É claro que esse texto ele traz um sentido, uma contextualização habitualizada de várias maneiras, principalmente sobre um assunto contra blasfêmia do Espírito Santo, mas eu não quero tratar desse assunto. Talvez até um outro vídeo nós podemos falar sobre esse assunto. Mas por que eu peguei essa passagem? Eu quero mostrar para vocês porque ali tinha um grupo que sempre estava tentando atentar contra o próprio Cristo, tentando até tirar a própria vida de Cristo, mas tentando coagir o Messias, tentando fazer perguntas, tirar argumentos para tentar desconstruir toda a pregação de evangelho de Cristo. Mas o interessante aqui é que esse texto ele traz o Messias existe dois Messias. O Messias das esperanças judaicas, que viria como libertador político e militar, que traria a libertação ao povo das influências de Roma e resgataria Israel, ou seja, voltaria nos seus tempos de glórias e reinado. Esse é o Messias que o povo de Israel queria. Mas o Messias enviado por Deus é totalmente diferente da ótica judaica. O Messias enviado de Deus é o Messias da nossa esperança, pois o Nazareno veio de uma vila simples, mas ele é a própria luz do mundo e trouxe consigo a esperança. Se nós analisarmos o texto, a todos os momentos, esse povo que é chamado fariseu, eles eram um povo que adotava uma política, eles viviam a lei da Torá, e sempre eles questionavam a Cristo. Mas o interessante é que Jesus, ele saberia que ele era a própria esperança viva, a própria ascendência da esperança para o homem. E os próprios fariseus aqui tentam muitas das vezes desmificar, destruir a esperança que é Cristo. E esse texto, eles começam a questionar a Jesus, falando que Jesus curava em nome de demônios, em nome de Belzebu. Mas Jesus, ele usa uma estratégia que os mestres, os sábios da própria classe judaica e da própria classe grega utilizavam, que muitas das vezes eles faziam uma pergunta, uma argumentação para deixar o seu opositor sem questionamento. Ou seja, se a gente pegar o texto aqui no 25,
Jesus fala, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, olha só, o próprio Jesus já sabia qual eram os pensamentos, qual eram os argumentos, qual era a malícia no coração dos judeus. Ele fala: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Há como existir um reino se o próprio reino vai se dividir? E o 27 ele fala: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Ou seja, quando Jesus aqui argumenta, mas se Jesus falando, se eu que sou Jesus expulso os demônios em nome de Beelzebul, e os seus filhos, os vossos filhos expulsam por quem? Essa expressão filhos aqui significa os antepassados do povo judeu, ou seja, que são os profetas. Ou seja, ele está fazendo uma retórica. Os profetas usavam o nome de quem para expulsar os demônios? Ou seja, para expulsar alguma hóstia satânica. Ele usava quem? Não era o próprio Deus que ele usava? Ou seja, porque Jesus aqui ele está dizendo que ele vem de Deus. Ele expulsa os demônios em nome de Deus, não em nome de Beelzebul. Então, e ele fala mais: por eles mesmos serão os vossos juízes. Eles falam que os profetas serão juízes dos próprios fariseus. Aí o 28 fala: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, Deus é a esperança. Se ele expulsa os demônios em nome de Deus, é chegada a nossa esperança, a vossa esperança, a minha esperança, que é Jesus Cristo. E o 29, que aí Jesus faz uma argumentação, Jesus usa de um artifício que os próprios eruditos gregos, judeus usam, que é: ou como pode alguém entrar na casa de um valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Então, irmãos, Jesus, ele é a própria esperança. Ele trouxe o evangelho da esperança. E esse evangelho, ele traz clareza, ele não divide reinos. O próprio Jesus, pela sua esperteza, pela sua acidez, pela sua audácia, ele demonstrou que o evangelho de Cristo, ele não é dividido. O evangelho de Cristo não traz confusão como os fariseus queriam trazer. O evangelho de Deus traz clareza. E quando é anunciado o reino de Deus para todo aquele, o evangelho traz a luz, ele traz a esperança, que é Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, que esse Natal que passamos possa ter realmente um significado, possa renovar as nossas esperanças, que possamos vencer as tribulações, que possamos confiar em Jesus Cristo, que o ano de 2021 possa ser um ano novo, um ano de novas esperanças, um ano de novos desafios, mas que não abandonemos aquele que é a esperança, aquele que traz o evangelho da esperança. Que Deus nos abençoe. Até mais, até o próximo vídeo. O último vídeo dessa série será a esperança da salvação. Deus nos